Boa tarde a todos. Eu vou fazer a apresentação do meu trabalho, então, sobre a implementação de rede neural artificial em plataforma GPU aplicada na análise de sentimentos em textos. Meu nome é Cristiano e eu fiz o trabalho em conjunto com o Leandro, com orientação do Edson Paduim. Então, um breve sumário, introdução, problema, objetivo, proposta, metodologia, a análise dos resultados que a gente já obteve, né, e conclusão de trabalhos futuros. Então, começar com a introdução, né, a inteligência artificial é um dos campos mais recentes em ciências e engenharias, é uma área interdisciplinar, né, e é a partir daí que se teve aquela ideia de formalizar a criação do cérebro eletrônico, né. Com isso surgiram as redes neurais, né, e tal, aprendizado de máquina, né, o aprendizado profundo, né, e a partir disso, né, com isso no caso, a gente quer aprender, né. Dito isso, para várias aplicações, vários aplicativos, não temos um algoritmo específico que faça a tarefa, né. Mas a gente tem dados de exemplo. E a partir desses dados é que a gente consegue fazer com que uma máquina aprenda a fazer uma tarefa específica. A opinião das pessoas sempre foi um quesito importante, né, para a maioria durante uma tomada de decisão. Que, por exemplo, se tu vai adquirir um produto, normalmente, principalmente online, né, e normalmente a gente quer saber a opinião dos outros. A gente quer saber o que as outras pessoas estão falando a respeito desse produto que a gente quer adquirir, produto ou serviço, né. Dito isso, então, a partir disso surgiu o interesse na análise de sentimentos, né. O gráfico abaixo ali mostra, então, o crescimento, né, sobre a pesquisa do termo Sentiment Analysis no Google Trends, no período de 2009 a 2019, que a gente pode ver que teve um crescimento bem elevado, né? E é um dos campos de estudo mais ativos atualmente, né, no processamento de linguagem natural, né. Aí, com o crescimento das mídias e essas análises e reviews que o pessoal tem feito, né, as organizações estão usando isso para tomar decisão, né. Porém, né, para o ser humano isso é uma tarefa bem complexa, analisar todos os dados que vêm, né, de forma ágil, né, no caso. Então, com isso, uma rede neural artificial consegue auxiliar, né, na extração automática do sentimento, né. Dentro da introdução ainda, né, a gente já tem feito a revisão bibliográfica, né, a gente já tem definido o que é uma rede neural artificial, né, o que a gente precisa para essa nossa rede neural funcionar, né, no caso a base de dados classificados e rotulados, positivo e negativo, e qual o tipo de rede neural que a gente vai usar. Então, aqui foi definido como rede neural recorrente e do tipo LSTM. Por que não outras? Por exemplo, a convolucional, né? Justamente foi escolhida a LSTM porque a LSTM foi desenvolvida, foi projetada para ter suprir a necessidade daquela memória, suprir a necessidade da dependência a longo prazo. No caso, ela tem a memória, ela consegue gravar o que ela aprendeu em etapas anteriores, né. Subindo para o problema, então, né, o problema, bem sucintamente, é que é impossível para qualquer ser humano, né, ter o conhecimento de tudo o que o interessa em tempo hábil, né. A dificuldade, então, em compreender o que os clientes sentem em relação ao produto ou serviço de certa companhia, né, e ainda dentro desse conteúdo, né,
muitas vezes só alguns pontos são relevantes, né? E a partir desses pontos, então, definir se é uma avaliação boa ou não, né? Esses pontos são sobre quem se fala e se o que está sendo falado é bom ou ruim. O objetivo, então, é implementar a rede neural artificial que roda em GPU e aplicar para reconhecer os sentimentos em texto, tendo como saída um feedback, a porcentagem, né, do feedback ou positivo ou negativo. A proposta, então, é desenvolver a rede, né, objetivando a análise da polaridade, né, utilizando a linguagem de programação Python, o framework Keras, juntamente com TensorFlow. Após isso, então, treinar a rede neural em GPU e treinar a partir de uma base de dados rotulada, né, obviamente, e aplicar essa rede no reconhecimento de sentimentos para poder analisar os resultados obtidos, né. A metodologia, então, como foi falado, do dataset, né, da base de dados rotulados, né, como etapa inicial, então, ou compor uma base de dados rotuladas, ou, no caso que aconteceu aqui, avaliar a viabilidade de utilizar um dataset já feito. No caso, a gente optou pelo IMDb Review Dataset. Ele está disponível na própria documentação do Keras. Esse dataset tem 50 mil registros, né, um número par de análises positivas e negativas, então, né, ele está bem dividido. E após isso, então, a rede neural, nós precisamos carregar a base e preparar os dados que contém ali, removendo palavras que não agregam significado à frase, exemplo de conjunções, pontuação, coisas do gênero, né? E depois disso, então, dividir, né, essa base em treino e validação. A gente está usando 80/20, né? 80% para treino, 20% para validação, o que deixa 40 mil registros em treino e 10 mil em validação. Isso está se estudando, né, outras formas, né, mudando os valores, deixando, por exemplo, 70/30, 50/50, para ver qual que é a acurácia que o modelo nos traz, né. Após isso, então, treinar a rede, né, utilizando técnicas de paralelismo, e depois disso a rede tem que ser capaz de analisar uma entrada, um texto qualquer, e dizer quão positivo ou negativo é o sentimento expressado naquela sentença. Um pouco da arquitetura do modelo, então, né, aqui estão divididos em 4 camadas. Primeiro a camada de entrada, depois a camada de entrada passa para uma camada embedding, e essa camada ela retorna uma representação vetorial das palavras, que é dada como entrada para LSTM, né? Existe outra forma de LSTM que é bidirecional, mas a gente não vai tratar nela agora, no momento. E após essa camada, ela vai para uma camada densamente conectada com uma função de ativação softmax. Está se estudando outras funções de ativação, né, até para tentar descobrir qual que é o melhor argumento e o melhor parâmetro para essa camada. Ainda na metodologia, né, o ambiente de execução. A máquina local, então, é o processador Intel Core i7, 6 núcleos e 12 threads, 2.60 GHz de frequência, 16 de memória RAM. O acelerador NVIDIA GeForce GTX RTX 2060 com 6 GB de memória, 1920 CUDA cores. O sistema operacional é Ubuntu, versão 18.04, kernel 4.15. A linguagem que está sendo usada é a Python 3 e o compilador NVCC versão 10.0.130. Também está sendo usado um ambiente de execução no Google Colab, né, na qual a gente está usando uma placa
No caso, ela é alocada dinamicamente, né? Então nem sempre é a mesma. Nos testes que vai ser apresentado nos resultados ali, foi usada uma P100, uma Tesla P100 com 3.840 CUDA cores e memória de 12 GB. Análise dos resultados, então, aqui está o print, né? Dando no terminal lá NVIDIA-SMI, a gente tem algumas informações da placa de vídeo, né? Então aqui eu printei só a parte onde diz o nome dela, né? Tesla P100. A imagem abaixo relata o que tem dentro da nossa base de dados, né? Dos 50 mil registros, então eles estão divididos dessa forma dentro da base, né? E um pouquinho do que tem dentro da base, então printei, digamos, o cabeçalho e o rodapé, né? Aí depois disso a gente criou o modelo, né? Utilizando a API funcional do Keras. Todas as 4 camadas relatadas anteriormente lá no modelo, né? E após isso é compilado. Aí depois de compilar o modelo, né, ele gera uma saída no terminal com os parâmetros da rede, né? E aí ela começa a treinar a rede, né? A gente definiu como 5 épocas, até para conseguir ter uma resposta mais rápida, né? Foi feito um teste com 50 épocas e o algoritmo rodou por 15 horas e não finalizou, né? Então a gente resolveu botar menos épocas para ter um resultado para apresentar já nesse trabalho. A acurácia obtida então com essas 5 épocas foi de 87,82%, com uma margem de erro de 42,56%. Abaixo estão os dois gráficos, então o gráfico da acurácia, do treino e da validação, e do erro, né, no treino e na validação. E daí, para validar, então, a nossa rede, o nosso treinamento, foi feita uma pesquisa no IMDb, foi pego 2 reviews, uma com 8/10 estrelas e uma com 1/10 estrelas, e foi aplicado isso no nosso algoritmo, né? Abaixo aqui então é a review original e a tradução no Google Translate, né? Então a primeira avaliação foi jogada no nosso algoritmo, 8/10 estrelas, e o algoritmo teve uma predição de 99% positivo. A segunda avaliação, então 1/10 estrelas, o nosso algoritmo disse que era negativo 99%. Conclusão e trabalhos futuros, então, como conclusão, esse trabalho apresentou a proposta de aplicação para implementação de uma rede neural aplicada na análise de sentimentos em textos, usando redes neurais recorrentes do tipo LSTM, né? Como trabalhos futuros, então, pretendem se implementar a rede neural na plataforma GPU, né? Treinar essa rede ajustando os parâmetros, né? Todos os parâmetros possíveis, aplicar na análise de sentimentos, né, a fim de validar a proposta, analisando a execução dos algoritmos, né, para ver os tempos de execução e tal. E por fim, para frente ainda, a utilização de outras bibliotecas e ferramentas de paralelismo para a arquitetura GPU, né, além de tentar ainda ampliar a base de dados rotuladas. Seria isso. Muito obrigado. Se tiverem questionamentos, fiquem à vontade.